O medo não vem de Deus, mas é uma injeção diabólica que paralisa nossa capacidade de amar e de servir. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Meus irmãos e minhas irmãs, neste sábado da 21ª semana do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a uma reflexão profunda sobre o investimento divino em nossas vidas e nossa resposta a essa confiança infinita. As leituras de hoje entrelaçam o tema do amor fraterno com a responsabilidade de fazer frutificar os dons recebidos, nos revelando o coração de um Deus que arrisca tudo por amor a nós. São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos do 9 ao 11, ele inicia com uma afirmação que deveria nos encher de alegria e esperança. Quanto ao amor fraterno, não tendes necessidade de que vos escrevamos, pois vós mesmos aprendestes de Deus a amar-vos uns aos outros. A expressão aprendestes de Deus, do grego theodidaktoi, é extraordinária e única no Novo Testamento, porque significa literalmente ensinados por Deus, discípulos de Deus. São Paulo não está falando de um aprendizado meramente humano ou intelectual, mas de uma educação divina, de uma pedagogia celeste que se realiza no íntimo do coração. O verbo aprender, mantano, indica não apenas uma aquisição de conhecimento, mas transformação interior, mudança de mentalidade e de vida. O amor fraterno, Filadélfia, não é uma conquista humana, mas um dom divino, uma participação no próprio amor de Deus, como nos ensina São João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo exorta os tessalonicenses a progredir ainda mais. Progredir aqui significa abundar, transbordar, exceder. O amor cristão não conhece limites, não se contenta com a mediocridade, mas aspira sempre à superabundância. Veja, se não buscamos progredir ainda mais numa caridade criativa, nós corremos o risco de transformar o investimento que Deus fez em nós num mísero fracasso de Deus em nós. O apóstolo acrescenta uma dimensão muito concreta a esse amor. Esforçai-vos por viver em paz, cuidar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas mãos. O trabalho com as mãos não é apenas atividade econômica, mas é expressão da dignidade humana, participação na obra criadora de Deus. A parábola dos talentos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, ilumina profundamente essa dinâmica do investimento divino. Um homem, partindo em viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A palavra confiou, do grego paredoken, é a mesma usada para a entrega de Jesus na paixão. Há algo de sacrificial, de arriscado nesse gesto do Senhor. Se trata de um gesto não apenas magnânimo, mas arriscado. O Senhor não vai procurar os banqueiros, mas Ele confia diretamente nos servos. Veja, os talentos eram unidades monetárias de grande valor. Um talento equivalia ao salário de cerca de 20 anos de trabalho. Simbolicamente, representam os dons que Deus concede a cada pessoa. O dom da vida, a inteligência, a fé, os carismas, as oportunidades. O Senhor os distribui segundo a capacidade de cada um. Deus conhece nossas possibilidades e nos dá responsabilidades proporcionais às nossas forças. No Evangelho, os 2 primeiros servos negociaram com os talentos recebidos. O verbo indica trabalho ativo, empenho criativo. Eles não se limitaram a conservar, mas se arriscaram, investiram
fizeram frutificar. O resultado é extraordinário. Duplicaram o capital. O Senhor os recompensa com palavras de infinita ternura. O Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. A expressão servo bom e fiel revela o coração de Deus. Bom indica bondade moral, generosidade. Fiel significa confiável, digno de confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não busca servos perfeitos, mas servos generosos e confiáveis. O terceiro servo foi, porém, cavar um buraco na terra e esconder o dinheiro do Senhor. O verbo esconder, do grego ekrepsen, evoca o gesto de Adão e Eva no paraíso. Ouvi tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Veja que o medo nos foi injetado como um veneno pelo inimigo das nossas almas. O medo não vem de Deus, mas é uma injeção diabólica que paralisa a nossa capacidade de amar e a nossa capacidade de servir. O servo medroso se justifica dizendo: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhestes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Sua imagem de Deus é completamente distorcida. Ele projeta no Senhor suas próprias limitações e medos. A resposta do Senhor é pedagógica: servo mau e preguiçoso. Sabias que seio onde não semeei e recolho onde não espalhei? Devias então ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, teria recebido o que é meu com juros. Deus entra na lógica do servo medroso para mostrar a ele a inconsistência do seu raciocínio. Mesmo aceitando sua visão distorcida, ainda assim, ele deveria ter agido com responsabilidade. Santo Agostinho comenta essa parábola em uma de suas homilias sobre o Evangelho de São Mateus, dizendo: Deus não exige de nós mais do que nos deu, mas tampouco aceita menos do que podemos dar. São João Crisóstomo dizia que não é a quantidade dos dons que importa, mas o uso que fazemos deles. Aquele que recebeu um talento e o fez frutificar é mais louvado do que aquele que recebeu 5 e os desperdiçou. O magistério da Santa Igreja, no texto da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, nos lembra que todo homem tem o dever de desenvolver os dons que recebeu de Deus. Não somos proprietários, nós somos administradores dos dons divinos. Veja que a parábola termina com as palavras severas: ao que tem será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a esse servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e minhas irmãs, mais do que uma ameaça, se trata aqui de uma advertência contra tudo aquilo que em nós pode bloquear o crescimento do amor. As trevas exteriores não são tanto um lugar de punição, quanto a consequência natural de quem se fecha à luz do amor. O choro e ranger de dentes aqui expressa o arrependimento tardio de quem desperdiçou as oportunidades de amar. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos questionam profundamente. Deus investiu em cada um de nós, nos confiou seus dons, arriscou-se por amor. Nossa resposta não pode ser o medo, mas a confiança generosa. Como discípulos de Deus, nós somos chamados a fazer frutificar os talentos recebidos através do amor fraterno, do trabalho honesto, da vida em paz. Que o Espírito Santo nos liberte de todo medo paralisante e nos conceda a coragem de investir generosamente nos dons recebidos, para que no dia do encontro definitivo com o Senhor, nós possamos ouvir as palavras consoladoras. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Um santo sábado e abençoado sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.